Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma das nossas aulas remotas. Aula esta destinada aos alunos do quinto ano noturno da AEMS. Mas, como eu já disse em outras ocasiões, você que não é do quinto ano noturno da AEMS, mas veio aqui para assistir a nossa aula, é sempre um prazer tê-lo aqui comigo, tudo bem? Pessoal, o tema de hoje a gente começa a falar de um recurso específico da Justiça do Trabalho. Nós começamos a falar agora do recurso ordinário, tudo bem? O recurso ordinário é o recurso mais comum na Justiça do Trabalho, tá? O prazo para interposição do recurso ordinário é de 8 dias, tanto para interpor o recurso como para contrarrazoar o recurso ordinário. Tudo bem? O recurso ordinário, guardadas as devidas proporções, para que vocês entendam, ele é o primeiro recurso após a sentença, né, que nós temos. Ele faz às vezes, falando em dissídio individual, né, ele faz às vezes da apelação do processo civil. Claro, eu não posso falar que o recurso ordinário é a apelação do processo do trabalho. Não seria lógico a gente comentar isso. Mas ele faz o papel que a apelação tem dentro do processo civil. Ele é o primeiro recurso que nós temos contra uma decisão. Beleza? Bom, o recurso ordinário ele está prescrito lá no artigo 895 da CLT. E ele pode ser interposto em duas ocasiões. Primeiro, ele pode ser interposto de decisão de primeiro grau nos processos de competência originária da vara do trabalho, de acordo com o artigo 895, inciso 1º da CLT, e neste caso ele é remetido ao TRT. Como funciona, Danilo? Os dissídios individuais, via de regra, eles têm a sua iniciação nas varas do trabalho. Então, em havendo uma decisão na vara do trabalho, esta sentença ela é recorrível por meio do recurso ordinário, que será endereçado, que será remetido, aliás, ao TRT. Então, notem, eu primeiro preciso saber a competência originária, ou seja, se é um processo que iniciou na vara do trabalho, recurso ordinário remetido para o TRT. Tranquilo? E a segunda opção, ele fala lá no artigo 895, inciso 2º, que diz respeito às decisões de tribunais regionais em processo de competência originária destes. Artigo 895, inciso 2º da CLT. Ou seja, se porventura o processo começar no TRT, assim que ele tiver um julgamento, cabe o recurso ordinário para o órgão de instância superior, ou seja, para o TST. Tudo bem? Então, cabe recurso ordinário para onde? Vamos ver qual é a competência originária. Se a competência originária, ou seja, se o processo iniciou na vara do trabalho, recurso ordinário para o TRT. Se o processo já se iniciou no TRT, recurso ordinário para o TST. Tudo bem? Então, é possível o TST julgar um recurso ordinário? Sim, é possível o TST julgar um recurso ordinário. Basta que o processo tenha tido seu início, a sua competência originária, ele tenha se originado no Tribunal Regional do Trabalho. Exemplo disso, a ação rescisória, ela é interposta no TRT, os mandados de segurança, os dissídios coletivos. Daí eu tenho duas súmulas que remetem a isso, que é a súmula 158 e a súmula 201 do TST. Ou seja, se ele tiver a competência originária no TRT, recurso ordinário para o TST. Beleza? Bom, o recurso ordinário, ele possui o seu efeito devolutivo, ou seja, ele tem como finalidade devolver para a instância superior a matéria impugnada, ou seja, a instância superior vai reanalisar, né, o julgamento da instância de baixo, digamos assim, tudo bem? Então,
ele possui o efeito devolutivo. Lembra que quando a gente começou a falar de teoria geral de recursos, eu mencionei para vocês, olha, um dos efeitos do recurso trabalhista é o efeito devolutivo, que é devolver ao tribunal de instâncias, devolver à instância superior a possibilidade de se analisar o que foi julgado na instância de baixo, tá? Então, o efeito devolutivo, para que tenha o efeito suspensivo, eu devo requerer este efeito, conforme a gente já mencionou lá em teoria geral de recursos, eu devo requerer este efeito dentro do próprio recurso, beleza? Bom, por ser uma decisão de sentença, né, meio que por óbvio o recurso ordinário, por ser o primeiro recurso, aliás, meio que por óbvio ele é interposto contra sentenças de primeiro grau ou acórdãos que o processo tenha tido início no TRT. Ok. Nós vimos ainda lá em processo do trabalho 1, a questão dos princípios. E aí um dos princípios próprios da justiça do trabalho era do princípio da irrecorribilidade das decisões, da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Ou seja, eu não poderia recorrer de decisões interlocutórias, com exceção da súmula 214. Quando eu falo do recurso ordinário, eu tenho que o recurso ordinário ele pode ser interposto contra decisão interlocutória em duas ocasiões. A primeira ocasião está descrita lá no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. O artigo 799, parágrafo 2º da CLT, ele fala, olha, da decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ou seja, a competência material, né, aquela prescrita lá no artigo 114 da Constituição Federal, ou seja, da decisão sobre que reconheça, aliás, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, cabe recurso ordinário nos termos do artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Tudo bem? Por outro lado, cabe também recurso ordinário quando houver um julgamento de exceção de incompetência com remessa dos autos à vara vinculada a outro TRT, de acordo com a súmula 214, letra C do TST. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um processo tramitando na vara do trabalho de Três Lagoas, que é correspondente ao TRT da 24ª região. Se porventura este processo, por meio de exceção de incompetência, for remetido a uma outra vara do trabalho de um TRT diferente, eu posso interpor o recurso ordinário. Ou seja, o processo sai, por exemplo, de Três Lagoas e vai para Araçatuba. Araçatuba, TRT da 15ª região, Três Lagoas, TRT da 24ª região. São TRTs diferentes, eu posso interpor recurso ordinário. Se porventura for do mesmo TRT, ou seja, sai de Três Lagoas e vai para Campo Grande, não cabe recurso ordinário. Beleza? Então, fazendo uma recapitulação, ele é interposto contra decisões de primeiro grau, na competência originária da vara do trabalho, e vai para o TRT. E ele pode ser interposto contra decisões do TRT em que o TRT tem a sua competência originária. E aí ele vai para o TST. Tranquilo? Segundo, apenas efeito devolutivo. Para eu ter o efeito suspensivo, eu devo requerer o próprio recurso. Pode ser interposto em duas ocasiões contra decisões interlocutórias. Se houver uma decisão interlocutória que decida pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, artigo 799, parágrafo 2º da CLT, recurso ordinário. Ou eu posso interpor recurso ordinário quando houver uma exceção de incompetência e essa exceção de incompetência mandar o processo de uma vara do trabalho de um TRT para uma vara de um trabalho de um TRT distinto. Se ficar no mesmo TRT, não cabe recurso ordinário. Tranquilo? Bom, e quanto à interposição do recurso ordinário, pessoal?
O recurso ordinário, ele possui duas peças, tá? Então, quando nós fazemos um recurso ordinário, a gente faz duas peças. A primeira é a peça de interposição. Peça de interposição, ela analisa a competência, a qualificação, interesse recursal, cabimento e preparo. Ou seja, quem recorreu tem competência para recorrer, está devidamente qualificado, tem o interesse em recorrer, o recurso é cabível, foi recolhido o preparo. Ao ser interposto, ele é endereçado ao juiz que proferiu a decisão. Então, teoricamente, vamos imaginar um processo que foi julgado na Vara do Trabalho de Três Lagoas. Como que eu vou interpor o recurso ordinário? Vou colocar lá, excelentíssimo senhor juiz do trabalho da determinada Vara do Trabalho, né, de Três Lagoas. Fulano de tal, já qualificado no processo em epígrafe, que move em face da empresa X, inconformado com a decisão, né, com a decisão de primeiro grau, vem, nos termos do artigo 895, inciso 1º da CLT, interpor recurso ordinário, vírgula, requerendo que os autos sejam remetidos à instância superior e assim vai. Tudo bem? Quem tem o material de apoio, se vocês já começarem a olhar o exemplo de recurso ordinário que eu tenho aí, que eu passei para vocês, vocês vão começar a entender isso daí. Ou seja, eu interponho ele para quem julgou, tá? Por meio de uma peça de interposição. Quem julgou, ou seja, o juiz que julgou o processo, vai recebê-lo. Se estiver em ordem, ele vai fazer o quê? Despacha, mandando intimar a parte contrária, para a parte contrária apresentar contrarrazões. Beleza? E a segunda peça são as razões que são destinadas ao próprio tribunal que vai julgar. Os fundamentos jurídicos, as teses que você vai usar para tentar reformar esta sentença. Beleza? Se tiver em ordem, o juiz despachará mandando processar o recurso e vai intimar as partes para apresentar contrarrazões. Tranquilo? Bom, ainda quanto ao recurso ordinário, o que é mais a gente pode falar por hoje? Impõe-se as regras alusivas à apelação do processo civil, dispostas lá no artigo 1013 do CPC. O material que eu disponibilizei para vocês aí consta o artigo 1013 devidamente transcrito. Deem uma lida. Tudo que está lá no artigo 1013 que se refere à apelação vai ser aplicado ao recurso ordinário dentro da Justiça do Trabalho. Beleza? Outra coisa, cuidado, que quando eu falo de recurso ordinário, eu tenho que falar também da preclusão. Ou seja, a matéria que não foi objeto de ataque, ela está preclusa. Ou seja, se eu não falei de uma determinada matéria no recurso ordinário, aquilo ali transitou em julgado. Então eu tenho lá uma ação, eu entrei, tem uma sentença que condenou em horas extras, condenou em férias, condenou em 13º. Eu interponho uma ação, interponho um recurso ordinário e falo, olha, não se deve o 13º, não se deve as férias. Mas eu não falei nada das horas extras. Ou seja, aquilo que foi decidido em primeira instância, quantas horas extras, transitou em julgado. Aquilo ali não vai mudar. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Isso não é só uma gripezinha. Sejamos responsáveis. Em breve esta situação vai passar e nós poderemos nos encontrar. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Por hoje, só isso. Um abraço.